tudo bem? Olha só, como a gente ainda está dentro da primeira quinzena deste ano, eu acredito que eu ainda possa te desejar um feliz ano novo, não é mesmo? Então, feliz ano novo para você. Como que está sendo aí o início desse novo ano para você e a sua família? Muitos planos? Vocês já se reuniram para definir aí qual o propósito da sua família para 2025? Olha que isso é muito importante, viu? Eu sou Betina Pinto e este é o programa A Mensagem por Elas e eu tenho muitas experiências para compartilhar com você. Então, não saia daí, eu vou para um rápido intervalo e eu já volto com a mensagem para você. Voltamos! Viu como foi rápido essa voltinha? E eu retorno desejando a você que a paz do Senhor invada o seu lar, invada a sua casa, a sua vida. E também volto com um convite para te fazer. Você aceita? Já que nós estamos no começo do ano, e esse começo geralmente costuma ser um período aí de renovação, de planejamento, realinhamento, eu gostaria então de lançar um desafio para você e a sua família. Está preparado? Olha só, o desafio é eu e minha casa mais perto de Deus. E aí você pode pensar, mas Betina, como que vai funcionar esse desafio? Calma, calma que eu vou te explicar. Tá vendo essa revista aqui, que eu tenho nas minhas mãos? Tá vendo o número do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela? Vai funcionar da seguinte forma, você vai adicionar esse número aos seus contatos e depois vai enviar uma mensagem dizendo que você gostaria de receber a revista Esperança entre Família. Nesta revista nós temos 15 lições para serem estudadas em família. Prestou bem atenção? 15 lições em família. Então, o desafio será você e a sua família, durante aí um período de 15 dias, separarem um tempo para estarem juntos, buscando as orientações que Deus tem para dar para vocês, através desse material incrível que foi preparado para vocês. Eu tenho certeza de que esses momentos em família, buscando estarem aí mais pertinho de Deus, irão transformar a realidade do seu lar. E aí, você topa o desafio? Eu posso contar com você? Combinado? Então manda a mensagem agora e pede agora mesmo a revista Esperança entre Família para que você possa usar essas 15 lições que estão aqui, você e sua família, para chegarem mais pertinho de Deus. Combinado? Anotou o número aí certinho do WhatsApp, já vai mandar mensagem, tá tudo certo e daqui a pouco a equipe responde e você recebe em casa então esse material para esse começo de ano, 15 desafios, 15 lições, 15 oportunidades para você estar com a sua família e também estarem mais pertinho de Deus. Fechou? Maravilha! Vamos começar o programa orando? Vamos lá? Porque a melhor forma que nós temos de começar é convidando Deus para se fazer presente. Porque hoje nós vamos falar sobre os planos dele. E os planos dele, certamente, são muito melhores que os nossos planos. E eu vou explicar isso para você. Porque você deve estar se perguntando, será que os planos de Deus ou que Deus tem para mim estão alinhados com os meus planos? Isso é muito comum. Será que o que eu estou planejando tem a ver com o que Deus também planeja? A gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Então, vamos começar orando. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, Pai querido, obrigada pelo privilégio que nós temos de estar aqui em tão boas condições e com a oportunidade de abrir a Tua palavra. Que ela possa falar alto ao nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Vem comigo então para a Bíblia, que eu já vou te convidar para você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. O livro de Romanos tem um verso, tem muitos versos, Tem muitos versos, tem muitos ensinamentos, muitas orientações, mas tem um verso em especial aqui que eu gosto demais e que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje, que é justamente sobre planos de Deus. Você já se perguntou se os planos estão alinhados com a vontade de Deus para a sua vida? Você já se perguntou se o que você tem planejado está alinhado com o que Deus planeja para você? Essa é uma pergunta importante. Essa é uma pergunta de quem tem a vontade de fazer a vontade de Deus. Isso é muito precioso. Isso é muito precioso porque nos dias de hoje
O que menos existem são pessoas querendo saber qual é a vontade de Deus para fazer a vontade de Deus. E o que mais nós temos são pessoas olhando para as suas vontades e querendo que as suas vontades se realizem, desconsiderando o plano de Deus, desconsiderando a vontade de Deus. Eu tenho um segredo para contar para você. Talvez você já saiba, mas eu gostaria de compartilhar mesmo assim, que é uma informação preciosa e pode fazer a diferença aí no que você está pensando hoje, né? Na sua realidade, com a sua família, nesse começo de ano. Deixa eu contar para você. Deus é o teu Criador. Ele te criou. Ele sonhou com você, Ele planejou a sua vida antes mesmo de você existir no ventre da sua mãe. Deus te conhece. Isso é muito profundo e é muito poderoso. Deus conhece você e a Bíblia fala em vários momentos que Ele conhece você pelo nome. Olha como isso é precioso. Conhecer alguém pelo nome é dizer que você não esqueceu dessa pessoa. Quantas pessoas você encontra, que você conviveu ou na época de escola, de faculdade, ou no trabalho anterior, na igreja mesmo, que passou pela sua vida e você lembra da pessoa, mas como é mesmo o nome dela? O nome não vem à sua mente. Você não lembra do nome. Quando a gente não convive com a pessoa, quando a gente não tem o hábito de encontrar com a pessoa, quando ela não faz parte da nossa vida, ou então, deixa eu falar bem baixinho aqui, quando ela não é importante para a gente, ou não é especial para a gente, de alguma forma, a gente não lembra do nome. Já pensou nisso? E dizer que Deus sabe o seu nome, que Ele conhece o seu nome, é muito precioso. É dizer que você é importante, é especial para Deus. Porque foi Ele que te criou, Ele te conhece profundamente. Então, não faz sentido, se Ele me criou, se Ele me conhece, se Ele sabe o que é melhor para mim, não faz sentido que eu coloque os meus planos nas mãos dEle, para que Ele possa avaliar e possa identificar, será que esses planos são o melhor para a Betina? Ou será que Deus tem algo melhor planejado? Sim, a gente tem que fazer planos, mas os nossos planos precisam estar ou precisam ser submetidos a Deus, à vontade de Deus, porque quando Ele nos criou, Ele já sabia o que era melhor para mim e para você. Então, hoje em dia, o que nós temos são pessoas querendo que as suas vontades sejam atendidas, né? Tipo criança birrenta, tipo adolescente rebelde. Ah, eu quero a minha vontade, é do meu jeito, da forma que eu gosto, como eu quero. Se Deus não me atende, esse Deus não me serve. Já viu gente assim? Adulta, se comportando dessa forma. Já viu gente assim? Fazendo birra porque Deus tem planos diferentes da vontade dela? É muito feio isso, não é? Não é você que se comporta assim, não, né? Você conhece alguém, a gente sempre conhece alguém, né? Não é você que se comporta assim. Mas é importante essa questão que eu estou frisando hoje aqui no programa A Mensagem por Elas. Colocar os nossos planos, para submeter os nossos planos a Deus. Planejar, sonhar, orar sobre os nossos planos, mas entregar nas mãos de Deus. E aí, eu queria que você fosse comigo no verso que está lá em Romanos, capítulo 12, verso 2. Esse verso, deixa eu chegar aqui mais pertinho para apoiar a minha Bíblia. Esse verso fala para mim e para você de algo muito especial, muito especial. Mas a gente acaba esquecendo, porque nós estamos envolvidos com tantas coisas, né? Esse começo de ano agitado, tantas coisas que já aconteceram, o que ainda tem pela frente. Nossa, um novo ano parece uma folha em branco, não parece? Para você poder escrever, anotar, fazer planos, projetos, viver 2025 aí, pleno nas suas mãos. E aí vem o programa A Mensagem por Elas aqui na TV Novo Tempo, lembrando a você de algo bem especial para esse ano de 2025. E está lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Diz assim, ó: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que a Bíblia está falando para mim e para você hoje? Que não é para a gente se conformar. Conformar é adaptar, ou melhor, assumir a forma de algo. Quando eu me conformo, vou repetir para você. Quando eu me conformo com algo, eu estou assumindo a forma daquilo que eu estou aceitando.
Então, quando a Bíblia fala para mim e para você, não vos conformeis com este século ou com este mundo, a palavra está falando para mim e para você assim, ó, presta atenção, olha para mim aqui, ó, fica atento. O Espírito Santo quer falar com você por meio dessas palavras que a Bíblia nos traz hoje, nesse dia especial que você parou tudo para poder assistir, para você poder ver, receber, ouvir e pensar sobre essa mensagem, que ela faça diferença no seu coração. Quando a palavra fala para mim e para você, não vos conformeis com este mundo, está dizendo para mim e para você, não permita que o estilo de vida, que as ideias, que as coisas que acontecem neste mundo, no ambiente onde você vive, que são diferentes daquelas que Deus prevê, ou seja, estão em desacordo com o que a palavra orienta, não permita que elas façam a sua vida viver em função disso. Não permita que você tome a forma deste mundo. É isso que a palavra está falando para mim e para você hoje. Não permita que as ideias, que os projetos e planos, que o estilo de vida seja o que você vai adotar para você. Aquele que o mundo traz. Se for diferente do que a Bíblia fala. Se for diferente do que a palavra de Deus orienta. Porque sabe, a palavra de Deus, chega aqui pertinho para falar para você, a palavra de Deus nos traz uma orientação muito clara sobre como nós devemos viver, sobre como nós devemos nos relacionar com Deus, com a gente mesmo e com o próximo. A palavra de Deus é muito clara quando nós dedicamos tempo para estar em contato com ela. É por isso que o desafio que eu lancei para você no comecinho do programa faz sentido, porque você vai estar com a sua família, você e a sua família em contato com Deus, destinando um tempinho para ficar mais perto de Deus e ouvir a palavra. Deixa eu te contar uma coisa, a palavra fala alto aos nossos ouvidos. E quando nós queremos fazer a vontade de Deus, quando nós queremos permitir que a vontade de Deus seja soberana na nossa vida, a palavra de Deus faz sentido. Mas quando nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento e acreditamos que nós sabemos o que é melhor para nós mesmos, sem consultar a Deus, aí sim, a palavra parece que fica obsoleta. A palavra parece que fica desatualizada, parece que fica, é para os outros, não para mim. Parece que fica meio assim, precisa dar uma ajustada, né? Não foi bem isso que o autor quis dizer, não foi bem isso, não é bem desse jeito, a interpretação é diferente. Percebe? Percebe a diferença? Quando eu vou com o meu coração aberto para Deus, busco a palavra, busco a orientação que vem da palavra, a palavra me traz orientação. Agora, quando eu leio a orientação da palavra e de repente digo assim, não é bem isso. Só metade disso eu concordo e só metade disso eu vou colocar em prática. O resto, é porque a Bíblia está desatualizada, é porque, não é bem para mim, é para outra pessoa, eu já lembro. É para o fulano que não faz isso, para o Beltrano que não faz aquele outro, é para né? Sempre alguém, nunca para mim. Mas a palavra está falando hoje para mim e para você, para você. E diz assim, Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, com este mundo. E aí nos orienta o que nós temos que fazer. Isso é incrível na palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus porque ela nos mostra que nós estamos errados ou que estamos certos. Ela nos dá uma sacudida, fala, acorda, Betina, acorda para a vida. Está na hora de abrir os olhos do coração, os olhos da mente, os olhos dos ouvidos e ouvir de verdade o que a palavra tem para você. Acorda para a vida. E a palavra está dizendo para mim, não se conforme, não se acomode, não aceite orientações, ideias, planejamentos, estilo de vida que seja diferente do que a palavra orienta, porque a palavra vem de Deus e Deus te conhece porque foi Ele que te criou. Ele sabe do que você precisa. Então, se Ele está orientando, é porque é para você, porque faz bem para você. E diz assim, não vos conformeis com este mundo. E aí a gente tem que parar e pensar. A gente tem que parar e analisar, porque quando a gente lê, nossa, é bonito, é interessante, mas como que isso fala ao meu coração?
Se a palavra está dizendo, é porque está acontecendo. E se está acontecendo, eu preciso identificar isso na minha vida. Como que eu estou me conformando com o mundo? Como que eu estou me conformando com um estilo de vida diferente daquele que a palavra de Deus tem me orientado? Como? Em quais situações? Em quais momentos? É para você pensar sim. É para você refletir. Porque a palavra só é viva na minha e na sua vida quando a gente coloca em prática. E a gente só coloca em prática quando a gente para, lê, pensa e analisa. Como que eu estou me conformando com o mundo? O que significa o mundo? São ideias diferentes das que Deus tem. São ideias, são estilos de vida diferentes daqueles que a palavra orienta. Isso é o mundo, que vai na contramão do que Deus fala. E aí, será que você está vivendo na contramão do que Deus fala? Será que você está vivendo na contramão do que a própria palavra orienta? E o que é mais interessante, depois de fazer essa análise e perceber, não, de fato, a forma como eu estou tratando os meus filhos com agressividade, com gritos, com falta de paciência, com falta de tempo, porque estou sempre cansada ou cansado, de fato, isso não é bíblico. Ah, mas também, né, Betina, vamos combinar? Eu tenho uma semana cheia, trabalho muito. A gente sempre tem desculpa, não é? A gente sempre tem justificativa. Se você está cansada porque teve uma semana cheia, porque trabalhou muito, já começa por aí. O estilo de vida que você está adotando para você, não é nem para sua família, é para você, não está em conformidade com o que a palavra fala. A palavra nos orienta a cuidar da gente, a cuidar da saúde, a dedicar um dia por semana para a gente descansar, estar em família, estar com Deus, estar com os amigos, estar na igreja. Isso nos fortalece, renova as nossas baterias, recarrega a nossa energia. E se você continua cansada e se justificando por conta desse cansaço, há uma amiga minha que fala assim, para todo sobrecarregado existe um folgado. Para todo sobrecarregado existe um folgado. Se você está sobrecarregado ou sobrecarregada, olhe ao redor. Certamente existem pessoas folgadas ao seu redor. E podem ser adolescentes, podem ser crianças, pode ser o maridão, pode ser a esposa, pode ser o chefe, o colega de trabalho. Para todo sobrecarregado existe um folgado. Então faz uma análise, verifica aí. O que está acontecendo? O que eu tenho que mudar? Porque a Bíblia está me dizendo, não vos conformeis, não se acomode, não pegue para você o formato, a forma que esse mundo está impondo. E aí a gente vai para a segunda parte do verso. A segunda parte do verso fala assim, ó, para mim e para você. Mas, olha, essa parte é muito especial. Presta atenção que eu vou ler para você. Romanos 12, verso 2. Diz assim, ó. Não vos conformeis com este século ou com este mundo, dependendo da sua tradução. E segue o verso, hein? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem 3 partes esse verso. A gente analisou a primeira, que fala sobre não nos conformarmos, não assumirmos a forma, não abraçarmos o estilo de vida, as ideias, a maneira de viver, que é contrário ao que a palavra fala. Essa é a primeira parte. Contrário ao que a Bíblia orienta, contrário às orientações de Deus. Essa é a primeira parte do verso. E a segunda parte do verso, que é a mensagem para mim e para você hoje, diz assim, ó. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deixa eu contar um segredo para você. Contar algo bem importante. Tudo acontece primeiro aqui, ó. Na nossa mente. Na nossa mente. Depois que a gente pensa, depois que a gente elabora o pensamento, depois que a gente passa a sentir as emoções, a gente transfere o que a gente pensou para palavras ou para atitudes e comportamentos. E isso impacta os nossos relacionamentos, e isso impacta a nossa produtividade, os nossos resultados. Mas tudo acontece primeiro aqui, ó, no campo da mente, na nossa mente. É por isso que a palavra está dizendo para mim e para você, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A segunda parte do verso de hoje, onde está a mensagem? O que Deus quer dizer para mim com renovação da nossa mente? E aí eu tenho que parar e pensar.
Como andam os meus pensamentos? Como andam? O que eu tenho usado para alimentar os meus pensamentos? Porque a partir do que eu penso, eu falo, eu expresso, né, pelo meu rosto, pela minha expressão facial, e eu também faço acontecer a partir das minhas atitudes, das decisões que eu tomo. Tudo acontece primeiro na minha mente. É a minha comunicação comigo mesma. Os meus pensamentos são as minhas palavras na minha mente. Então a questão é, como andam os seus pensamentos ou as suas palavras na sua mente? A palavra de Deus está me orientando a renovar a minha mente. Como assim, Betina? Como é que eu renovo a minha mente? Fazendo primeiro uma análise. O que eu tenho lido? O que eu tenho assistido? O que eu tenho ouvido? Isso tem contribuído para me trazer saúde mental? Ou tem contribuído para me deixar mais ansiosa, estressada, angustiada, irritada ou irritado? O que eu tenho consumido nos últimos tempos, nos últimos dias? E isso que eu tenho consumido como sendo coisas que eu ouço, que eu vejo, né, que eu vou alimentando a minha mente, com ideias, com pensamentos, o que eu tenho alimentado a minha mente, está de acordo com o que a palavra orienta? Ou eu tenho me permitido estar em rodinha de amigos, né, no trabalho ou na igreja ou em casa mesmo, de parentes, que falam mal de outras pessoas? Eu tenho me permitido estar neste ambiente? Ou eu sou a pessoa que fomenta falar mal de outras pessoas? Onde eu tenho me permitido estar? Onde eu tenho me colocado? Tudo isso que eu tenho vivido alimenta a minha mente, alimenta os meus pensamentos. E a palavra de Deus fala para mim hoje assim, ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Das coisas que você tem usado para te completar, para te passar o tempo, para você poder se instruir um pouco mais, aprender um pouco mais, ou apenas, né, se distrair um pouquinho. O que você tem usado para assistir no celular? Qual o tipo de vídeo que você tem assistido? Qual o tipo de música você tem ouvido? Quais os tipos de conversas que você tem se permitido estar e participar? Renovai-vos pela renovação da vossa mente. Porque é através da nossa mente que o Espírito Santo fala com a gente. E aí tem a nossa parte e tem a parte de Deus. Ele fala conosco por meio da mente, quando nós lemos a palavra e nós entendemos e queremos colocar em prática, ou quando nós lemos a palavra e nos entendemos superiores, melhores. Não, essa palavra não é para mim, não. Não, porque a minha mente está, ó, tranquilíssima. Os meus pensamentos são bons, a maneira como eu trato as pessoas está ótimo, mas o fulano lá da igreja, a família dele está um caos, mas o Beltrano do meu trabalho vive só reclamando. Está na hora da gente apontar o dedo para a gente e analisar. A palavra só vai ser viva na minha vida se eu abrir espaço para ela e colocá-la em prática. E hoje a palavra está falando para mim e para você, renovai-vos pela renovação da vossa mente. Deixa eu contar um segredinho aqui, uma estratégia de Satanás, para que você não coloque esse texto bíblico em prática. Uma estratégia do inimigo de Deus, para que você não consiga renovar a sua mente. Fazer com que você fique muito cansada. Falamos agora há pouco sobre cansaço, né? Falamos agora há pouco sobre estar sobrecarregada. Quando nós assumimos muitas tarefas, muitas atividades, muitas coisas, nós passamos a viver um cansaço físico, mas também um cansaço mental. E quando nós não deixamos espaço para que Deus converse conosco a partir da nossa mente, uma mente tranquila, uma mente saudável, nós passamos a não entender a palavra e a viver longe do que ela orienta. Então, olha só, Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis, não tome a forma do estilo de vida, de ideias, de projetos que estão em desacordo com a vontade de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, transformai-vos pela renovação da nossa mente, da vossa mente. Olha só que impressionante. A palavra de Deus está falando para mim aonde nós estamos errando. Está dizendo para mim qual que é a receita de cura. E ainda está me dizendo na sequência do verso, está me dizendo qual é a consequência de fazer o que a própria palavra está orientando. E aí a gente lê aqui, ó,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em primeiro lugar, a palavra fala para mim e para você, não se conforme, não assuma a forma, o formato das ideias que estão por aí, se elas estiverem em contradição com o que a palavra diz. Segundo ponto, o texto bíblico fala para mim e para você como você faz para não se conformar, renovando a sua mente. Porque quando você renova os seus pensamentos, a maneira como você se alimenta mentalmente com músicas, com livros, com vídeos, com conversas, que sejam saudáveis, que falem do céu. Tem um texto na Bíblia que fala tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é íntegro, tudo aquilo que aponta para o céu, seja isso para ocupar os seus pensamentos. Porque quando nós permitimos que esse estilo de pensamentos tome conta da gente, as nossas palavras são diferentes, o nosso comportamento é diferente, as nossas decisões apontam para Cristo. Quando nós nos renovamos a partir da nossa mente, é por aí que começa a renovação. E aí a própria palavra nos fala, né? A própria palavra nos dá qual que é a consequência, o resultado de fazer isso. Ela aponta o problema, ela traz a solução e ainda mostra a consequência, o resultado. Quando nós renovamos a nossa vida a partir da palavra de Deus, a partir da nossa mente, quando nós não nos conformamos com ideias contrárias ao que Jesus apresenta, ao que a Bíblia apresenta, nós passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo isso de ensinamento no único verso. Romanos 12, verso 2. Para mim e para você, nesse dia especial que você passou aqui pela TV Novo Tempo e resolveu parar para assistir essa mensagem porque veio do céu diretamente para você. Não se conforme com conversas, com comentários, com decisões que vão contra o que a palavra de Deus orienta. Não aceite isso para a sua vida. Não abra portas para esse estilo de vida que seja diferente do que a palavra orienta. Se comprometa com a sua família, com Deus e com você mesma a viver renovando a sua mente a cada dia de acordo com o que a própria palavra diz, para que você possa experimentar a vontade de Deus. Porque sabe, vou contar um segredo rapidinho para você antes de terminar essa mensagem. Deus só consegue revelar a vontade dele para aquela mente que está pronta para receber. Pronta para receber as bênçãos que vêm do céu, pronta para receber os milagres de Deus, pronta para receber a presença do Criador na sua vida. Isso só vai acontecer se você renovar a sua mente, as suas palavras e os seus comportamentos a partir de uma proximidade maior com o seu Criador. Porque Ele sabe do que você precisa, Ele sabe exatamente do que você precisa. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, obrigada por essa oportunidade de abrir a Tua palavra, de ouvir os Teus ensinamentos. Nos fortalece para que possamos colocá-lo em prática, transformando a nossa vida a partir da renovação da nossa mente. Esteja conosco, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome e por amor de Jesus. Amém.